Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelos telefones, pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp. O entrevistado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, Dr. Carlos Fábio Braga Monteiro. Ele tem 45 anos, é muito jovem, com essa responsabilidade toda. Presidiu por 2 anos, por 2 mandatos, aliás, seguidos, a Associação Amazonense do Ministério Público. No ano de 2011, assumiu a presidência do Conselho Deliberativo do Provita, que é um programa de proteção às vítimas e testemunhas, onde permaneceu até 2014. É professor universitário de Direito Penal e Processo Penal da Escola da Magistratura, também de outros cursos. Bom dia, doutor Fábio Monteiro. Obrigado por ter vindo. Nós temos muitas curiosidades, eu creio que o nosso telespectador também está curioso para ouvir a sua opinião. A atuação do Ministério Público realmente tem sido fantástica, inclusive nesses últimos dias. Doutor Fábio Monteiro, eu sou o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador qual é a função do Procurador-Geral do Estado, como que ele atua em prol da sociedade, para que a gente possa situar melhor o nosso telespectador. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma pergunta extremamente pertinente. O Ministério Público, principalmente desde a Constituição de 88, passou a ter diversas atribuições. Antes de 1988, praticamente o promotor de justiça atuava somente na área criminal, somente no Tribunal do Júri ou nas varas criminais, processando aquelas pessoas que praticavam crimes ali, que eram inicialmente apurados pela polícia em sede de inquérito policial. Depois disso, as nossas atribuições aumentaram demasiadamente e o Ministério Público passou então a, com previsão constitucional, atuar em todas as esferas. Patrimônio histórico, defesa do patrimônio histórico e paisagístico, na questão do meio ambiente, na questão do consumidor, na questão civil, na questão criminal, na improbidade administrativa, na matéria eleitoral, matérias que já eram afetas à nossa atribuição anteriormente, mas faltava até de previsão constitucional. A partir daí, qual é a nossa estrutura, que desde o lançamento é assim e agora muito mais consolidada? O promotor de justiça, ele atua na ponta, ele atua na primeira instância, digamos assim, juntamente com atribuição diretamente ligada aos juízes, quer seja do interior, quer sejam da capital. A nossa promoção na carreira, a nossa movimentação vertical na carreira, ela tem como último nível de procurador de justiça, que seria na magistratura o cargo de desembargador, né, no último grau do Poder Judiciário. Então, os procuradores de justiça atuam em segunda instância, diretamente ligada às câmaras criminais e cíveis, assim como as reunidas, como um fiscal da lei. Então, o procurador de justiça, ele, atuando como fiscal da lei, ele se posiciona junto às demandas judiciais que já estão na segunda instância no Tribunal de Justiça, dizendo quem é que teria razão, se o recorrente ou o recorrido, de uma forma para fazer valer o posicionamento do Ministério Público, que nada mais é do que defender a aplicação correta das leis. E o Procurador-Geral, o cargo que Deus me deu a honra e a dádiva de ora estar exercendo, chefia a instituição, é o gestor administrativo financeiro, o nosso orçamento hoje, ele aproximadamente é de 232 milhões de reais, então realmente é um orçamento significativo, aquém das nossas necessidades, porque o Ministério Público tem avançado bastante, mas é o Procurador-Geral quem administra a aplicação correta desses recursos, em parceria com o Colégio de Procuradores, decidindo onde vai ser a aplicação, as nossas demandas, o orçamento para o ano seguinte, e é aquele que tem assento junto ao Tribunal Pleno, que é todo o colegiado do Tribunal de Justiça. Então, em sede regimental,
dos tribunais. E, evidentemente, nas nossas leis, na lei orgânica estadual e na nacional, o procurador-geral é aquele que representa o Ministério Público na mais alta instância. Então, portanto, é quem tem a atribuição para processar prefeitos municipais, para que a atribuição para processar secretários de Estado, deputados estaduais, então, enfim, é o representante do Ministério Público na mais alta corte, que é o Tribunal Pleno, o Tribunal de Justiça. Muito bem, eu creio que agora nós situamos melhor o nosso telespectador. Obrigado. Bom, o Ministério Público tem feito um trabalho fantástico em relação ao combate à corrupção no estado do Amazonas. Inclusive, recentemente, nós tivemos notícia de várias ações que o Ministério Público promoveu e que teve um resultado fantástico em relação a alguns gestores de alguns municípios. Existe uma continuidade nesse trabalho? Existem alguns municípios que estão na mira do Ministério Público sobre essa questão do combate à corrupção? No momento, o Ministério Público trabalha em razão disso? Na verdade, hoje nós temos lá, somente na sede da administração superior, ou seja, diretamente ligado na minha assessoria, quanto minha atribuição, 37 prefeituras que estão sendo investigadas pela nossa estrutura do Procurador-Geral. Isso não significa dizer que necessariamente há crimes contra a administração pública praticada pelos prefeitos desses municípios. Não. Significa dizer que nós temos investigações instauradas apurando se há eventual conduta irregular e em havendo quem são esses autores, quem são os responsáveis. Pode ser um secretário, pode ser um diretor de hospital, enfim, mas se trata de investigação sobre eventual crimes contra a administração pública e por improbidade administrativa. Então, o que é que existe? É uma prioridade da nossa gestão e não poderia ser diferente. Nós temos investido muito na nossa estrutura para combater esse tipo de criminalidade, porque cada vez que um gestor desvia recurso, eu bato muito nessa tecla e realmente é algo que tem bastante fundamento, se o gestor desvia recurso da merenda escolar, se o gestor desvia recurso para ser aplicado em compra de medicamento, ele na verdade está lesando um número enorme de pessoas, de munícipes. Quando ele deixa de pagar o salário do funcionário, nós sabemos, principalmente no interior do estado, o maior empregador é o município. Então, em sendo um maior empregador em município, quando ele para de pagar, quando ele atrasa o pagamento do servidor, é claro que ele traz um prejuízo enorme, não só para aquele funcionário que está com salário atrasado, mas para a família, para o dono do mercadinho, para o dono da farmácia, que a economia local acaba, evidentemente, orbitando ali nos recursos do município. Então, se ele atrasa aqui, não tem como pagar lá. Então, sem sombra de dúvida, nós temos que adotar isso como prioridade, é o que nós temos feito, e diversas investigações estão em curso e muitas outras operações virão. Ótimo, é bom que quem está ouvindo isso, se tem alguma culpa no cartório, tem que ficar atento, porque o Ministério Público não está dormindo, não é verdade, doutor? Quais as estratégias para fortalecer o Ministério Público com relação ao combate ao desvio de verbas na administração pública? Eliezer, na verdade, assim, uma das coisas que foi extremamente importante logo quando eu assumi, já tinha essa percepção quando, antes de assumir como Procurador-Geral, já coordenava o grupo de combate às organizações criminosas, é que é imprescindível, para que o trabalho seja exitoso, que nós tenhamos parceria, que nós trabalhemos com os demais órgãos de controle. Sem esse trabalho de parceria, ou seja, sem esse trabalho organizado, não se consegue combater a criminalidade organizada. Então, a melhor estratégia, e essa nós temos adotado desde o início, é assinarmos termos de cooperação, visitarmos os outros órgãos, mostrar a eles a importância de se combater, nos aliar a eles em demandas que eles já vivenciavam, fazer compartilhamento de dados, fazer parceria em utilização de servidores, de equipamentos. Então, nós temos feito isso com muita profundidade. Aliado a isso, há um sentimento por parte dos próprios gestores desses órgãos de controle
no sentido de também combater a criminalidade organizada na administração pública. Então, na verdade, assim, é um sentimento comum. Então, tudo se uniu, tudo convergiu para o mesmo propósito. Então, o Poder Judiciário é extremamente sensível ao tema e tem demonstrado isso com decisões muito firmes, muito contundentes, embasadas juridicamente, sem sombra de dúvida, mas muito contundentes nesse sentido. O Tribunal de Contas do Estado tem sido um órgão implacável na fiscalização, mas também com viés educador, utilizando a escola de contas para fazer o treinamento, para orientar os prefeitos, os presidentes das câmaras, enfim, uma forma pedagógica, né? Que é imprescindível. O nosso propósito também é isso. Os promotores nas comarcas trabalham dessa maneira, identificam qualquer problema, chamam o gestor, colocam para ele, olha, isso aqui não é esse caminho, o caminho mais correto dentro da lei seria esse, vamos fazer a adequação. Então, assim, o sentimento é comum por parte dos órgãos, o que facilitou muito o nosso trabalho, porque os termos de cooperação têm fluído com muita naturalidade. Ótimo. O Ministério Público do Estado do Amazonas assinou este mês um termo de cooperação com a Secretaria Nacional de Justiça para instalar o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Como vai funcionar esse laboratório e até que ponto aumenta a eficiência no combate à corrupção? Sem sombra de dúvida, um grande ganho, né? Existe no estado do Amazonas um laboratório desse porte na Secretaria de Inteligência, e aqui eu abro um parênteses, inclusive, para agradecer, parabenizar a forma como eles têm conduzido e agradecer o apoio que sempre deram para a gente, para o Ministério Público. Mas, sem sombra de dúvida, eles têm uma demanda muito grande. A Secretaria, ela, na verdade, ela trabalha com as demandas das delegacias, com as demandas do próprio setor de inteligência, com as demandas de outros órgãos, inclusive do Ministério Público. Então, quando nós precisávamos, sempre, quando nós nos deparávamos com uma necessidade de analisar dados bancários, nós contávamos com a estrutura física e, inclusive, de análise dos peritos. Com esse laboratório, trazendo o laboratório também para o MP, que foi esse termo assinado, nós vamos dar um salto muito grande, porque a resposta ela tem condição de ser mais rápida. Não que ela demorasse por culpa da Secretaria de Inteligência, ao contrário, eles nunca mediram esforços, sempre foram extremamente parceiros e eu tenho certeza que vão continuar nos ajudando, né? Mas tem muitas demandas também de outros órgãos. Então, o laboratório dentro do MP vai dar um suporte para as nossas investigações, para dar mais celeridade a as investigações estão em trâmite e também fazer com que nós tenhamos condição de dar um apoio para até, se for o caso, outros órgãos que também não têm, dividir com a própria Secretaria de Segurança e aí especificamente de Inteligência a utilização desse equipamento. Então é um equipamento, são softwares, enfim, que o Ministério da Justiça se compromete a repassar para nós. O treinamento, inclusive, vai ser custado pelo próprio Ministério da Justiça, então nós vamos mandar para Brasília os técnicos para serem treinados na análise disso, para vir para cá. Isso vai fazer com que nós tenhamos condição de, em tempo muito mais curto, evidentemente, depois da autorização judicial, depois de todo o trâmite exigido por lei, nós vamos ter condição de fazer o cruzamento de dados de onde saiu o dinheiro e para onde foi o dinheiro, com mesmo passando por quantos laranjas tiver que passar, a gente consegue identificar. Então, esse laboratório, a finalidade é mais especificamente para esse fim. Isso. Fazer o cruzamento de dados, com retiradas de dinheiro e a aplicação desses recursos. Cruzamento de dados com CPF, com CNPJ, então vai dar muita sustentação para nossas investigações. Por exemplo, se um gestor pega um dinheiro, aí não quer colocar na sua própria conta, porque vai aparecer logo que ele não teria como ter aquele dinheiro. Ele coloca o nome de um parente, da esposa, de um filho, da mãe. Isso aí tem como cruzar e facilmente identificado. Na verdade, nós temos condição de saber, o dinheiro saiu, então esse dinheiro foi retirado das contas da prefeitura, por exemplo. Então, ele saiu, ele tem que ter uma destinação. Então, no cruzamento de dados, nós temos que, primeiro, qual foi o procedimento que justificou aquela retirada? É uma nota de empenho? Enfim, qual foi o procedimento contábil que justificou esse saque, essa retirada, essa transferência bancária? E essa transferência ela precisará obrigatoriamente ter ido para uma outra conta de qualquer banco,
o laboratório dá todo o andamento passo a passo disso. Mas é muito bom, Muito. vai ajudar muito, vai agilizar muito. Sem sombra de dúvida. Né? Doutor, nós pedimos uma licença agora para fazermos um pequeno intervalo e agora nós faremos esse intervalo e em seguida continuaremos com a entrevista com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, Dr. Carlos Fábio Braga Monteiro. Não sai daí, voltamos já. Sensacional, Brasil! O Brasil é medalha de ouro! Mais um show brasileiro! Estamos de volta com o programa Panorama Jurídico. Agora para continuar a entrevista com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, Dr. Fábio Braga Monteiro. Doutor Fábio Monteiro, é como o senhor realmente é conhecido na cidade, né? Até no Brasil. As eleições municipais estão se aproximando. Então, o Ministério Público está se preparando para atuar nas eleições deste ano? Tem alguma estratégia, tem algum avanço, alguma situação que o senhor gostaria de expor para o nosso telespectador? Qual será a atuação do Ministério Público nessas eleições? Se vai contribuir de alguma forma? Sem sombra de dúvida. Na verdade, nós temos como a carreira do Ministério Público Eleitoral, ela não é uma carreira independente, né? Ela não tem uma carreira própria. Os promotores eleitorais são promotores de justiça, são promotores do Ministério Público Estadual que atuam junto àquela comarca que, do ponto de vista eleitoral, é uma zona eleitoral. Então, todos os promotores do interior do Estado atuam também como promotores eleitorais nas comarcas que tem mais de um promotor de justiça. Evidentemente, apenas um deles é que é o promotor eleitoral também. E aqui também, em todas as zonas eleitorais na capital, nós temos os promotores respondendo por essas zonas eleitorais. Então, qual é o nosso objetivo? A eleição municipal ela é uma eleição que ela mexe muito com o sentimento, principalmente nas cidades do interior. Como eu disse anteriormente, é sabido por todos, acaba sendo o maior empregador, o município, em diversos municípios. Então, todos têm muito interesse, né, com aquela disputa, e é mais do que legítimo, porque de qualquer maneira é o nosso representante que estará ali gerindo a cidade pelos próximos 4 anos. Então, nós temos uma atividade muito intensa, os promotores eleitorais trabalham na fiscalização do pleito, em todas as etapas que antecedem o pleito em si, a questão do registro de candidatura, a questão da propaganda eleitoral. Então, isso, por previsão legal, nada passa sem a manifestação do promotor eleitoral, do fiscal. O dia da eleição é um dia muito... E o pós, né? Tudo aquilo que for encontrado, identificado de eventual problema até o processo eleitoral, na verdade, fica com a atribuição do promotor ajuizar as medidas que se fizerem necessárias depois daqueles que precisam ser responsabilizados. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos, nas comarcas mais distantes, as comarcas mais remotas, nós já temos uma estrutura hoje, todos os promotores do interior, eles têm assessoria remota. Então, como os processos foram virtualizados, atuam via Projude, na Justiça Comum. Então, muitas comarcas do interior, nós não temos condição de botar um assessor lá presencialmente para dar um suporte para o promotor. No início da nossa gestão, nós já nomeamos diversos agentes técnicos jurídicos, diversos assessores, que atuam aqui em Manaus de forma remota, dando assessoria para os promotores no interior. Esse suporte, nas comarcas maiores, nós temos assessores presenciais, né? Mas esse suporte vai ser dado também na matéria eleitoral. Os prazos eleitorais são prazos muito curtos
Então, evidentemente, às vezes o promotor lá no auge do trabalho eleitoral, ele está fiscalizando, ele está com uma inspeção em loco para ver se realmente está havendo abuso de poder, a aplicação indevida de recurso público, enfim. Então, ele está com uma inspeção em loco e ele tem que se manifestar num processo com urgência, né, porque os prazos são muito curtos, alguns prazos são em horas, 24 horas, então, enfim, são prazos muito curtos. Então, nós vamos botar uma equipe de assessores jurídicos para atuarem exclusivamente na matéria eleitoral, vão atuar junto, nós temos um coordenador eleitoral, o Dr. Públio Caio, que é um procurador de justiça, que é o coordenador da área eleitoral, tem feito um trabalho brilhante e essa equipe de assessores técnicos vão estar na base aqui em Manaus, dando suporte remoto, virtual, a todos os processos que chegarem lá para dar um auxílio para os promotores. Nós vamos utilizar também a estrutura do nosso grupo de combate às organizações criminosas. Aqui em Manaus, o GAECO vai estar com uma estrutura de suporte para dar um apoio a algumas demandas que os promotores precisam. O promotor do interior precisa fazer uma checagem, uma comunicação com algum órgão qualquer, porventura, Polícia Federal, o que for. Então, assim, vamos colocar uma estrutura, uma logística para dar suporte, além do fato da segurança institucional. Tenho investido muito e os promotores estão muito na frente, estão muito na ponta e muitas vezes correm determinados riscos. Então, assim, a nossa segurança institucional já estava e continuará de prontidão para fazer os acompanhamentos, para fazer a escolta, para fazer dando todo o suporte de segurança aos promotores. Doutor, o Ministério Público tem estrutura de pessoal para atender essa demanda, porque vão surgir vários pontos para que os promotores atuem, esses assessores. Vai ser necessário abrir algum concurso, contratar alguém temporariamente, ou com a estrutura que tem vai dar para atender essa demanda? Olha, na verdade, assim, a nossa estrutura ela sempre é aquém das nossas necessidades, sem sombra de dúvida isso. O momento não nos permite pensar, o momento econômico, né, que o país e o Estado vive, não nos permite pensar em um concurso público, principalmente a curto prazo, para termos a estrutura que nós entendemos ser a ideal. Então, não acontecerá. Nós estamos concluindo um concurso público para promotor de justiça, né? Isso, o resultado final deve ser homologado até um mês, mais ou menos, 2 meses no máximo, para que no segundo semestre nós passemos a dar posse a esses promotores que vão iniciar a carreira pelo interior. Então, no segundo semestre nós já teremos todo o interior ocupado por promotores de justiça. No que diz respeito a essa estrutura de apoio e de assessoramento, nós vamos ter que nos virar com o que nós temos e, portanto, fazer a logística, estender o horário, pagar gratificações a mais para os servidores que já estão na casa, que têm uma larga experiência, para se debruçar sobre essas demandas a maior. Ótimo. Sabemos que, tradicionalmente, as eleições no interior são marcadas por clima forte de tensão e pressão sobre as instituições fiscalizadoras. Existe um cuidado maior do Ministério Público com os municípios do interior nessas eleições? Sem sombra de dúvida. Foi dito, mexe muito com as paixões, mexe muito com os sentimentos, mexe muito com os interesses. Na verdade, o Ministério Público, ele tem, e não poderia ser diferente, ele tem que ser apolítico, atuar de forma impessoal, né? Então, não tem que ter inclinação a favor de candidato X e perseguição em relação a candidato Y. Nós apuramos fatos e não investigamos pessoas, né? Então, os fatos é que nos chegam, os fatos é que são noticiados, nós vamos atrás de fatos que, em tese, justificam práticas de condutas delituosas. E aí, claro, apurando esses fatos, vamos identificar pessoas e essas pessoas serão responsabilizadas. Então, os promotores eles já estão acostumados com isso. Claro que por parte da administração superior, nós sempre temos a preocupação de mostrar aos promotores que eles têm todo o apoio, que eles têm todo o respaldo. Então, nós vamos fazer, como sempre fizemos, que a lei seja aplicada de qualquer maneira, doa quem doer. Então, qual é a nossa preocupação? Dar estrutura para que os promotores possam desempenhar o seu trabalho e dar garantias a eles que eles podem contar com a administração superior do Ministério Público para exercer o seu mistério como a Constituição determina. O nosso patrão é o povo e é para ele que nós trabalhamos. Ótimo. Doutor, com essas mudanças que houveram na legislação eleitoral,
O Ministério Público vai promover algum curso de especialização para os promotores, para que eles tenham uma melhor qualificação por ocasião das eleições? Isso. Na verdade, nós já estamos realizando, então, assim, já ocorreram outros encontros anteriores, internos, né? Na verdade, o nosso público-alvo é muito os membros da casa. Então, realizamos eventos trazendo colegas do Ministério Público de outros estados, juízes, então, enfim, há diversos encontros sob a coordenação do Dr. Público Caio, para que com os promotores eleitorais, interior e capital, eles se atualizem, porque muitas vezes, nesse ano, nós temos a mini-reforma eleitoral, além do que é muito comum que o TSE edite resoluções específicas para o pleito que está em voga. Então, precisa essa atualização. Nós já temos diversos eventos que já aconteceram e outros que ainda ocorrerão pelo nosso centro de estudos. Muito legal. Doutor, qual a sua avaliação, seu ponto de vista sobre o momento em que passa o país, sobre essa questão da Operação Lava Jato, essa atuação do juiz Sérgio Moro, essa questão de troca de governo, essa crise econômica? O senhor teria como fazer um balanço dessas questões para o nosso público de casa? Na verdade, o primeiro ponto é lamentável tudo isso que vem acontecendo, mas o que é fundamental que fique claro é que muitas vezes em situações adversas, em situações ruins, é que surgem soluções boas, positivas, efetivas, assim como o fortalecimento das instituições. Então eu acho que o que de bom se vai levar quando essa crise terminar é que as instituições sairão fortalecidas, e eu digo todas elas, né? O Poder Judiciário brasileiro não é só o juiz Sérgio Moro, né? Ele tem feito um trabalho excelente, sem sombra de dúvida, mas diversos Sérgios Moros estão aí decidindo na Justiça Federal, na Justiça Estadual, no Estado do Amazonas. Nós temos juízes aí no interior do Estado e aqui na capital dando decisões com muita tranquilidade, nós temos desembargadores sendo extremamente combativos, atuantes, ministros do STJ, ministro do STF. Então, assim, o Poder Judiciário, com certeza, se fortalece cada vez mais, tomando decisões independentes, tomando decisões isentas e imparciais. O Ministério Público brasileiro também tem se fortalecido bastante, demonstrado que é perfeitamente possível fazer o que manda a lei e não agir de maneira alguma de forma pessoal. Então nós temos que atuar respeitando o princípio constitucional da impessoalidade. As polícias, a Polícia Federal, as polícias civis, estaduais, então a Polícia Militar na repressão. Então, assim, o fortalecimento das instituições, acho que é o grande negócio. Pessoas, essas são passíveis de erros. Pessoas precisam, se praticaram condutas irregulares ou ilegais, precisam ser responsabilizadas, e é importante que as instituições façam isso, né? Não interessa se é alguém que furou o outro, bato muito isso na tecla, nós temos que dar o tratamento igualitário. O cidadão que pega uma faca e numa briga de bar fura uma outra pessoa merece uma punição, merece que a lei seja aplicada. Da mesma forma, uma presidente da República, um ex-presidente da República, um ministro de Estado que tenha praticado uma conduta passiva de punição tem que ter a lei aplicada contra si. Então, eu acho que cada vez mais nós nos decepcionamos, né? Nós ficamos sempre assim na expectativa de o que virá no noticiário de hoje, qual é o novo escândalo, qual é a nova gravação, qual é a nova... né? Então isso é ruim, é óbvio que é ruim. O país, durante um bom período, aí, uns bons meses, parou para cuidar especificamente de uma agenda. Isso é preocupante, e falo como gestor, porque evidentemente que a parte econômica acabou sendo muito prejudicada, a questão de arrecadação, de investimento, assustando o investidor. Sem sombra de dúvida, o país, do ponto de vista da economia, deu passos extremamente significativos, infelizmente, para trás. Então precisamos retomar, e isso passa pela solução política do problema. Mas eu acredito que vai passar isso, as instituições serão fortalecidas, inclusive o Congresso Nacional. Ótimo. Doutor Fábio, infelizmente o nosso tempo chegou ao final.
Mas a sua entrevista foi maravilhosa. Tenho certeza que todos de casa gostaram muito, que foram assuntos interessantes que precisavam ser esclarecidos. Muitíssimo obrigado pela sua gentileza de ter vindo. E o programa Panorama Jurídico desse sábado fica por aqui. Obrigado a todos pela audiência e também a todos que participaram através dos telefones, pelas redes sociais. A todos um ótimo final de semana. Espero contar com a audiência de todos no próximo programa. Até lá.